seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabamos o livro de São Mateus depois de praticamente quase 6 meses, né? Começamos do capítulo 1 e hoje já findamos, né, no último culto, na semana passada, no culto de sexta-feira. Porém, agora eu quero fazer uma breve recapitulação. Por quê? Porque a Bíblia diz que, veja, aqui, a Bíblia diz que quando despontava, veja, quando despontava já o primeiro dia da semana, as irmãs correram, pois estavam esperando o sol mostrar os seus últimos raios atrás do monte, para que elas fossem para o túmulo, para preparar o corpo de Jesus. E antes, veja, havera um terremoto, não é verdade? Quer dizer, aqui, eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, veja, então quando elas chegaram lá, veja, esse terremoto ele não aconteceu, ele aconteceu antes. Por isso, eu categoricamente, à luz da palavra de Deus, eu digo que Jesus Cristo, veja, ele não ressuscitou no domingo. No domingo foi anunciado a ressurreição, mas ele ressuscitou no sábado, porque quando as meninas chegaram lá, as irmãs, ele já tinha ressuscitado. Ela chegou nas primeiras horas, veja. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, veja, porque lá a Bíblia diz que, em Gênesis, e era tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia. Então veja, Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda. Amém. E a Bíblia diz que no entardecer haverá luz. Vai ser no entardecer quando Jesus Cristo vai voltar, veja, para buscar a sua noiva. Veja, vai ser na variação do dia, não vai ser de manhã, porque a Bíblia diz que no entardecer haverá luz. Quer dizer, porque nós, veja, quando eles podem te dizer assim, mas a luz que ele se refere era o Evangelho, era a graça, o Evangelho da graça, né? Que nós aprendemos o que é a graça. Não é verdade, irmão? Que o mundo a religião tem transformado em uma desgraça. A graça, irmão, no Antigo Testamento, se eu roubava, pedra. Se eu adulterava, pedra. Não tinha arrependimento. Agora, quando Jesus foi pisado pelos nossos pecados, veja, o que aconteceu? Veja, ele foi moído pelas nossas, veja, derramou seu sangue por nossos pecados, então ele se fez pecador em nosso lugar para nos dar o tempo de arrependimento. Amém. Agora, na graça, se você pecar, você pode se arrepender e você é perdoado. No Antigo Testamento não tinha perdão, não tinha arrependimento. Adulterou, mas foi a primeira vez. Dana, nego, pedra. Mas foi a primeira vez, dana, nego, pedra. Veja. Então a graça é isso, meus irmãos. Veja. Hoje eu poder ter me arrependido de toda aquela imundícia de pecado, de todo aquele turbilhão de pecado que eu cometi, e Cristo me perdoar e me colocar, veja, alvo como a neve. Amém. Veja bem, então a Bíblia sempre foi assim, e Jesus afirmou com todas as letras, está aqui quem é maior do que o sábado. Veja, Jesus ele nunca disse que era Senhor do domingo, ou do primeiro dia da semana, não. Assim como está escrito lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vamos dar um pulinho lá? Não queria me deter nisso só para deixar bem claro, irmãos, porque veja, aí você pode me dizer, irmão, você está pregando contra o profeta dessa era? Não estou pregando, estou seguro nisso, sabe por quê, irmão? Porque o profeta, como assim diz o Senhor, ele é infalível. Agora, como ele comete tantas falhas como eu e você. Veja. Você está entendendo? Porque se houvesse essa santificação que eles atribuem ao profeta, então Jesus nem precisaria vir, não é verdade? O profeta morreria no lugar, não é verdade? Já que ele é santo, então não precisaria, nós teríamos um parente redentor, não Jesus Cristo, mas William Branham. Então veja, irmão, veja, os mandamentos eles nunca foram abolidos. Amém. Veja. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus,
no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja, Deus criou, veja, Deus deixou o batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Veja, o diabo veio e colocou Pai, Filho e Espírito Santo. Perverteu aquela ordem, porque Pai não é nome, Pai é um título. Isso nós aprendemos na terceira série do primário, eu acho terceira, quarta série do primário. Por que eu estou falando tão rápido? Porque é só uma recapitulação e eu quero logo entrar, né? Eu quero logo entrar em Atos dos Apóstolos, que nós vamos ler. Então veja, quando as irmãs chegaram lá, veja, já tinha acontecido, não é verdade? E falando em Pai, Filho e Espírito Santo, veja, quando estava aqui, então você vê, então Deus criou o batismo em nome de Jesus Cristo, o diabo botou a trindade. Deus criou o sábado para descanso físico, não espiritual. O nosso descanso espiritual é Cristo. Amém. Veja, agora o descanso físico é o sábado, porque mandamento não. Então, se não precisa mais guardar o sábado, então eu posso roubar, eu posso, porque até são 10 mandamentos, não são 9, e muito menos 11, correto? Então veja bem, irmãos. Então Deus criou o sábado, o diabo quer o domingo, porque nós sabemos que é o projeto deste Papa, na verdade, o chefe, a mãe das meretrizes, veja, é que no domingo só os serviços essenciais de socorro, e veja, o resto é para todo mundo estar na igreja. Veja, o Jesus Cristo, ele nunca ressuscitou no domingo, irmão. Por quê? Porque ele não pode mudar. Veja, se Deus agiu lá desde o princípio, veja, agora veja bem, ele quebrou a lei cerimonial do sábado, que nós já explicamos, né? Veja, agora ele deixa nós nos arrepender, ele dá esta bendita graça. Amém. Antigamente não importava se você tinha adulterado uma vez ou 20 vezes, pedra. Roubado uma vez ou 20 vezes, pedra. Não tinha arrependimento. Então agora veja, você pode se arrepender, clamar e Jesus, ele te perdoa. Amém. Veja, correto? Amém. Então aí veja bem, o diabo veio o diabo sorrateiramente e veja, Jesus mandou os 11 discípulos, né? A própria irmã Maria, né? Olha, vocês vão para lá, mas, eu também vou, irmã, deixa eu pegar meu lenço. Não, fica aí, minha filha, porque isso é com os homens, é com os discípulos. Veja, ele falou para os discípulos dele. E a Bíblia diz que os 11 discípulos, veja, nós temos que entender o que é, veja, culto público e culto privado. Jesus, quando ele deu a comissão, portanto, ir em todas as nações, não tinha mulher nenhuma ali para eles se darem pretexto, veja, então isso é mais uma astuta cilada do diabo. Correto? Porque se não é escriturístico, é anti-escriturístico, então é anticristo. E se é anticristo, é demônio. Não é verdade? Amém. O diabo está querendo te engambelar para que você fique nisso, não veja, e naquele dia você vá, veja, ser reprovado de Deus. Sendo reprovado de Deus, é aprovado por Satanás. Essa é uma verdade dura, porém tão certo como essa luz ilumina. Veja. Então aqui, veja bem, o que acontece? Eles colocam não, porque a mulher pode pregar, meu Deus, porque Jesus disse, portanto, não, mas ali estavam somente os discípulos. Amém. Né? Eu falo e repito, irmão, você que se diz evangélico, e você católico romano, você deve lavar muito a boca para falar da irmã Maria. Lavar a boca com sabão. Porque a irmã Maria, meu irmão, ela não é uma santa intercessora, mas ela é santa. Ela era uma mulher tão maravilhosa, tão aplausível, que Deus a escolheu para que através dela, não por via sexual, mas por via, divina, o nosso Salvador e Redentor, nosso parente Redentor, Jesus Cristo, Amém. viesse nos salvar. Amém? Amém. Então acredito que era isso que eu queria deixar explanado, não é verdade? Você pode ver, irmãos, assim, aqui, por exemplo, quando Jesus disse, irei e vos prepararei lugar, para onde estiver, vós estejais comigo. Ele falou isso no Monte da Transfiguração ou em particular com os discípulos? Em particular com os discípulos. Ele não falou ao público, eu vou preparar para que você... Não. Ele falou para os discípulos.
Para você entrar lá, para eu entrar lá, nós temos que ser discípulo. Veja, filho. Amém. Está entendendo? Então essa é a questão, veja bem. Então, Deus criou o sábado para descanso físico. O diabo, através de Constantino Domingues, criou o domingo. O mesmo Constantino que mudou o batismo em nome de Jesus para a Trindade, foi o mesmo que mudou a guarda do sábado. Agora, pessoas que, veja, pessoas que querem formar uma base em versículos isolados, veja, ele acaba o quê? Criando uma tese humana, saindo do alicerce, do fundamento dos santos apóstolos e profetas. O irmão Brana disse, veja, onde Paulo pregou eu preguei. Então quando Paulo quebrou o sábado, Paulo estava na sinagoga, domingo era o primeiro dia da semana, nunca foi, veja, você está entendendo? Então essa é a questão. Onde é que Paulo cultivava imagens para hoje eles terem Hoffman? Então assim, irmão, o profeta é um homem, veja, ele mesmo disse, olha, quando o homem começa a ser muito paparicado, muito adorado, Deus permite que ele caia para, veja, agora, os filhos de Deus permanecem na Bíblia, na palavra. Amém. Amém? Não estou querendo descrever a mensagem do profeta, leiam a mensagem periodicamente. Veja. Então até quero ressaltar aqui, veja, Romanos capítulo 3, quando ele prega, a incredulidade não impede a Deus. Veja, ele diz assim, em Romanos capítulo 3, versículo 3, vamos ler a palavra, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Nunca. Ah, não, eu não acredito, porque eu não acredito Deus, então Deus vai romper o plano dele por causa de mim? Não, o plano de Deus continua. Amém. Eu queira ou não queira, veja. Amém. Veja. A incredulidade não impede a Deus. Alguns podem pensar que impede, mas não impede. Deus não tem um programa, veja. Deus tem um programa seu e seu programa. Não é o teu programa, não é o meu programa que vai fazer com que, veja, as circunstâncias aconteçam até o dia do juízo final. Não, amigo. Tá, você crendo, você não crendo, eu crendo ou não crendo, vai chegar lá. Agora, aquele dia não adianta chorar. Correto? Se alguém me provar que os mandamentos, Jesus abrogou os mandamentos, aí eu venho aqui e boto uma placa, né, que nem, falso profeta, falso pregador, falso pastor, o que você quiser. Agora, me prove na Bíblia que os mandamentos foram refutados. Então, caso contrário, coloque tua barba de molho enquanto você pode. Porque São João, na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 4, diz, se tu diz que conhece a Deus e não guarda os seus mentirosos, e não guarda os seus mandamentos, és mentiroso e em ti não está a verdade. Os mandamentos de Deus, eles não, é impossível que o homem toque, veja, tanto que ele foi guardado junto com o maná na arca, e veja, a Bíblia diz que Deus tomou a arca para ele, veja, então veja bem, a minha incredulidade, ele não impede o programa de Deus, veja, alguns podem pensar que impede, mas não impede. Deus tem um programa e seu programa. E João disse, ele é capaz de levantar filhos a Abraão dessas pedras. Isto é certo. Seu programa continuará do mesmo modo. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Veja. Amém. A incredulidade é tão velha quanto Éden. Foi onde ela nasceu, no Éden. Incredulidade é duvidar do que Deus disse. Aonde que Deus, veja, refutou os mandamentos? A doutrina dos apóstolos. Para eu deixar de crer, veja, onde ele pisou, eu pisei. Veja. A incredulidade é tão velha quanto Éden. Foi onde ela nasceu, no Éden. Incredulidade é duvidar do que Deus disse. Agora, você observou de onde a incredulidade nasceu? Havia muito da palavra de Deus em consideração.
Por quê? Satanás disse a Eva, quando ela disse Deus, ele não negou que Deus disse tal e tal. Mas ele disse, certamente Deus não faria uma coisa dessa. O que Deus disse para Adão e Eva? Se vocês comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrereis. Aí Satanás diz, não, capaz que Deus vai fazer uma coisa dessa? Não é o que o mundo diz hoje? Capaz que Deus vai botar a pessoa no inferno porque eu não acreditei no batismo, porque não... É exatamente a mesma velha história diabólica. A mesma velha história. Capaz, irmão, dos mandamentos de Deus. Ei, pare. Você está errado. Os mandamentos de Deus nunca foram refutados. Amém. Veja. Aquela mulher, quando veio para ser apedrejada, Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Veja. Ele quebrou a lei do adultério. Veja, que era o apedrejamento. Ela tinha direito, tanto que Deus disse, vá e não peques mais. Porque o que pior podia ser, irmão, você morrer apedrejado? Veja, é morrer e ir para o inferno. Veja, essa é a grande questão. Veja, vá e não peques mais. Veja bem. Certamente Deus não fará uma coisa dessa. Veja, aquilo foi o nascimento da incredulidade. Tirar um J da palavra perfeita de Deus. Veja, nós devemos ficar com ela, sem importar aonde, o que ou como nossas vidas devem estar pautadas no assim diz o Senhor. Amém. A tua vida, irmão, ela tem que estar pautada. A minha vida, ela tem que estar pautada no assim diz o Senhor. Amém. Veja, por isso eu digo e repito, quando William Branham diz assim diz o Senhor, é Deus falando. Agora, fora, irmão, ele pode cometer tropeços igual a todos nós tropeçamos. Ele não estava prestes a mentir, quer dizer, ele já tinha mentido, só não tinha mentira, não tinha se concretizado quando aquela mulher mexicana com o seu bebê e não tinha diácono, não tinha ninguém que conseguisse, ela passava por lá e passava por baixo com o bebê morto. 9 horas da manhã, o médico deu o veredito, a criança está morta. Mas ela ouviu falar que havia um homem de Deus, veja, com dons, e o que aconteceu? Ela correu para lá. Você não faria isso? Eu faria. Então, o Billy Paul disse, papai, olha, aquela mulher é desse tamanho, mas ninguém está aguentando ela, não, eu acho melhor tu tomar. Ele pegou para o irmão e disse, irmão, tu vai lá, ora por ela não conhece mesmo, ela não me conhece. Veja, se passa por mim, isso é mentira ou não é mentira? Então, veja, nós temos que ser cristãos e não branitas. Amém. Veja. Assim como aquelas pessoas, veja, assim como aqueles religiosos da época. Não, nós temos Moisés, nós temos Abraão, nós temos fulano, nós temos ciclano, nós temos... Veja, e eles diante de Cristo, a palavra feito carne. Veja. Então veja, irmão, se fosse no Antigo Testamento, William Branham teria sido morto naquele exato momento. Porque debaixo da unção, ele mentiu. Quando ele foi, o Espírito veio, ele veio a visão e viu a criança lá curada. Ele disse, irmão, para. Olha como Deus é misericordioso, irmão. Amém. Graças Se fosse no Antigo Testamento, estava fulminado William Branham. Os filhos de Arão foram pegar fogo estranho para levar, veja, foram mortos diante do Pai, o sacerdote que Deus escolheu. Você vai brincar com Deus, irmão? Vai brincar com a palavra de Deus? Cuidado. Amém? Então vamos entrar em Atos dos Apóstolos. Os irmãos eu creio que eles não estão tão desejosos quanto eu e um pouco tristes de nós sairmos de um livro tão abençoado como é o Evangelho de São Mateus. É um evangelho muito maravilhoso. Vamos ver se dá tempo de nós. Que bênção. Ainda temos... até meia-noite é primeiro dia da semana. Calma.
Irmão, se vocês verem minha falha aqui no meu dente aqui, ó, é que eu fui chupar cana. Eu sou apaixonado por cana. Tenho 3 tipos de cana plantada no quintal. E quando eu estava lá, quando eu leio o danado do dente, ainda não queria continuar chupando cana, irmão. Ele tá... Mas vamos à palavra, não é verdade? Veja. Agora, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Esse livro é muito maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Porque, como diz o profeta mesmo, ele nos ensina, né? Devia ser Atos do Espírito Santo. Porque aqui Jesus foi e o Espírito Santo, veja, o dom começou a fluir, a ministrar. Veja bem. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Teófilo era um gentil, e Lucas, ele estava, diz a teologia, as histórias, né, que ele era uma autoridade romana, né, alguém importante em Roma, vamos dizer assim, eu não me lembro agora a cidade, de Antioquia, Alexandria, alguma coisa assim, acho que é de Antioquia, eu acho, veja. Então ali, veja, São Lucas estava narrando, veja, para Teófilo, assim, irmão, assim todos fossem como o nosso irmão Teófilo. Porque hoje as pessoas, eles se convertem sem, veja, irmão, sem ter o devido cuidado de analisar as Escrituras. Eu fico com Jesus, Jesus, não, eu fico com Jesus, Jesus, não, eu fico com Jesus, ele falou Pai, Filho e Espírito Santo. Então por que tu não fica com Jesus quando ele mandou tu lavar o pé um do outro? Não, irmão, mas aí é porque Jesus, veja, a velha e diabólica mentira. Como nós acabamos de ler. Capaz que Deus vai fazer isso. Tu acha que... mas, irmã, tu acha que Deus, Eva, vai fazer isso, vocês vão morrer só porque... Não, capaz que... Veja. E ela se deixou levar. Não é verdade? Então veja, não só fez, mas ensinou. Então se Deus mandou, irmão, esses santos apóstolos e os profetas, obedeça. Amém. Veja, se sujeite. Agora, veja, tudo que está tocante à santa doutrina. Você vê que quando o apóstolo Paulo, ele se converteu em Atos capítulo 9, já vou me antecipar um pouco, veja, ele voltou para a Arábia e ficou lá cerca de 3 anos de alguma coisa, veja, estudando tudo. Aí quando Paulo chega, ele escreve, se não me engano, Gálatas, ele diz assim, reputei por esterco o que aprendi no judaísmo para poder ganhar a Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! E quantas pessoas você tem pregado esse evangelho único, e as pessoas preferem ficar com a mentira de Satanás. Irmão, você não me leve a mal, quem me escuta, quem vai me escutar, não leve a mal, irmão, porque nós não pregamos contra pessoas, nós pregamos contra sistema, contra aquele sistema de Satanás mentiroso que vem para, veja, e a Bíblia diz que as noivas tolas sairá prudente. Tabernáculo brando, os filisteus vêm sobre ti, cuidado. Veja, cuidado. Veja, porque os mandamentos de Deus, eles nunca foram quebrados. Amém. Nunca. Veja bem, se você vai lá na igreja católica romana, é pecado ter santo, é pecado, mas como é que vocês podem? Lá é pecado aqui, então isso não é hipocrisia? Veja, agora você vai deixar de crer, veja, enquanto o profeta falou, irmão, não, veja, fique com a palavra. Amém. Ele nunca mandou nós, veja, examine tudo e retenha só aquilo, irmão, que está de acordo com a palavra, fora disso descarta. A Bíblia diz, veja, examinai, veja, e retenha o bem. Veja,
Eu conheço pela misericórdia e graça de Deus, desde a macumba. Esse dia veio um irmão, eu não gosto de entrar nesse assunto. Porque você quando fala, você não pode ficar assim, você não pode ficar assim. Isso é doutrina de macumba, não é doutrina cristã. Pois é, irmão, usando um programa que tem boa audiência, de um amado pastor amigo meu, né? Que tem um programa, aí foi lá fazer uma propaganda de um produto, veja. Não, porque papapá, estou ganhando muito dinheiro e estou vendendo, como é que como é que se diz? Tipo assim, mas tudo bem. Porque aí ele foi dar uma palestra, porque não, é porque você tá... Veja, porque as pessoas acham que porque elas estão ganhando dinheiro, irmão, elas são abençoadas. Cuidado muito com isso. Cuidado muito com isso, irmão. Porque tem pessoas que elas são tão pobres que a única coisa que elas têm, como diz aí, é o dinheiro. E muitos nem têm tanto dinheiro assim, veja, eles são tão vítima deles porque eles acham que podem começar a ditar regras. Veja, esse é o perigo. Não, porque quando você fica de braço cruzado assim, porque você impede, irmão, isso é macumba pura. Macumba gospel. É que nem quando, esse dia eu queria me bater lá no monte. Fui lá no monte um pouco antes de um mês, 2, mais ou menos. Estava lá com um pedido de oração e fazendo fogueira e queimando. Eu digo, isso é macumba gospel, irmão. Onde é que está na Bíblia isso? Onde é que Pedro, Paulo te ensinou a tu levar e trazer sujeira cá para o monte? Tu não sabe que Deus não habita em arraial sujo? Rapaz, passou isso aqui, para mim não apanhar. Mas Deus, Ele nos guarda. Amém. Não vem trazer ritual, irmão. Porque o fulano dá, porque o fulano é... Irmão, pai, veja, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, veja. Ele, de certo, olha, eu vou olhar e, olha, minuciosamente tu me detalha tudo. Se você não olhar com a palavra de Deus minuciosamente, orar, Senhor, Pai Celestial, tu me disseste, Senhor, que haveriam muitos falsos, que a verdadeira vinha e a falsa vinha. Veja, mas Deus falou no singular, a verdadeira vinha e a falsa vinha. Por quê, irmão? Porque a verdadeira vinha, veja, nós estamos todas incluídas em uma fé, um só Espírito, um só batismo e um só Deus. Amém. Então não venha com coisa fora da Bíblia, porque você vai ser repudiado. Veja, por quê? Porque você não tem testemunhas. Me mostra uma testemunha onde Jesus refutou os mandamentos. Então você vai pagar por isso. Veja. Me mostra uma testemunha onde alguém na Bíblia foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não tem. Então você vai pagar caro por isso. Por não se sujeitar à vontade de Deus. Deus preparou tudo, veja, para que você andasse num caminho limpo. Amém. Irmão, imagina o tanto dos irmãos que morreram nas arenas, em fogos e perseguição. Veja, agora para você estar aí, para manter essa palavra viva e firme, eficaz, para hoje vir, irmão, em nome de Jesus, não há lógica para isso. Veja, se tu diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, agora é 9 mandamentos, irmão? É 9? É 8? Não, são 10. Veja. E isso inclui os 10 mandamentos. Veja. Então você é mentiroso. Querem ler? Comecemos bem, hein? O livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado. Veja. Aqui. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João. Capítulo 2. Vamos ler o 3. E nisso sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Amém. Veja. E nisto sabemos que o conhecemos. Você conhece Jesus? Amém. Você conhece Jesus?
Amém. Então guarde os seus mandamentos. Amém. Veja, que ele tão sabiamente, veja, reduziu em dois. Um novo mandamento vos dou. Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua, com toda. Não é meia, toda. Veja. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar a Deus sobre tudo, como é o primeiro mandamento dos 10, veja, e o meu próximo como a mim mesmo, veja, consequentemente eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Você está entendendo? Veja, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado nisso, conhecemos que estamos nele. Amém. Veja. Então Deus não é misericordioso, irmão? Amém. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Veja bem. Agora, como é que eu vou contradizer aquele que eu... Veja, porque ele disse, fique com a palavra. Amém. Pronto. Então veja. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Vou repetir, irmão. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Veja. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Amém? Amém. Então vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor. Abra o entendimento dos que ouvirão, Pai, aquilo que o teu filho, Pai, não pôde esclarecer, Pai. Esclareça-o. Tu, Senhor dos senhores, misericordioso Deus e Pai soberano. Glórias ao teu santo nome, Pai, por tua palavra, pelos teus apóstolos, pelos teus profetas, por esse Espírito, Senhor, que emana de ti, Pai, da fonte inesgotável que é Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, ó Santo Consolador, glorificado sejas, ó bendito em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe e até terça-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.